Dando como exemplo aqui a aplicação do basalto, como um agromineral silicático, a gente vai induzir a formação de mais raízes. Essa formação de mais raízes vai gerar intemperismo dos minerais, que vai gerar CTC de origem mineral, e a CTC de origem mineral vai atrair e estabilizar a matéria orgânica na superfície dos minerais não formados, e com isso gera mais CTC ainda, o maior reservatório de cátions, maior capacidade de troca de cátions, e isso gera solos mais estruturados, porque a partir da associação dos minerais não formados e junto com a matéria orgânica, você gera agregados que deixam o solo mais bem estruturado, e com essa melhor estruturação, aumenta a retenção de água, aumenta a atividade biológica na superfície desses minerais, aumenta a resiliência do sistema, do ponto de vista agronômico, e você cria um novo solo. Por quê? Porque esses minerais novos, eles vão ficar estáveis no longo prazo. Além de disponibilizar nutrientes, ele forma essas novas fases minerais e isso renova o solo do ponto de vista mineralógico. E isso aumenta tanto a produtividade como a qualidade da produção. Quando a gente pensa nessa questão dos processos de transformação, formação de novas fases minerais, a gente tem basicamente duas etapas mais importantes. Nós temos, inicialmente, na escala agronômica, entre, no máximo, 1 ano até 10 anos, né, você tem a liberação dos nutrientes, que é numa taxa relativamente rápida para a escala agronômica, e depois a formação dessas fases. E essas fases minerais ficam estáveis no solo no longo prazo. Por isso que a gente gera um solo novo, porque essas novas fases elas vão criar propriedades novas no solo. Essas propriedades novas não são nem do solo, nem dos agrominerais que foram aplicados. Elas são dos minerais novos formados pelo processo de biointemperismo. Então, esse processo é um processo de renovação, de rejuvenescimento. O solo, naturalmente, ao longo do tempo, ele vai envelhecendo e perdendo reatividade, biodisponibilidade, área de superfície específica, vai perdendo com o tempo. O próprio sequestro de carbono. Quando eu aplico o remineralizador, ele faz um processo de rejuvenescimento, ele retorna, é como se ele retornasse a um estágio anterior, onde eu aumento a reatividade, a biodisponibilidade, a área de superfície específica e o próprio estabilização da matéria orgânica no solo. E aí, o que acontece? Eu tenho um processo que é chamado de remineralização de solos e a formação de uma camada superficial. Essa camada superficial ela é muito rica em cargas negativas. Então, o que acontece, especialmente em solos tropicais? Eu vou ter uma camada superficial onde eu vou ter uma CTC muito elevada e vou poder guardar cátions, e uma camada superficial que é natural do próprio solo, que já naturalmente guarda ânions. Ela é um grande reservatório de ânions. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter eu vou pegar essa camada mais superficial e aumentar muito, consideravelmente, a capacidade de reter cátions. Essa capacidade, num solo natural, tropical, ela é pequena. E aí o que a gente está fazendo? Nós estamos recarregando essa camada com cargas negativas. E a gente pode observar que é como representação de uma bateria, né? Então, o que a gente está fazendo é recarregar essa bateria com cargas negativas e aumentar o potencial desse solo de disponibilizar nutrientes ao longo do ciclo das culturas, né? Quanto maior são os reservatórios, maior é o potencial
produtivo de um solo como esse. E, ao mesmo tempo que gera aquela camada superficial, essa camada também, ela contribui com a formação do solo. Por quê? Porque os minerais neoformados, eles vão fazer parte do solo. E aí, um cálculo muito simples que nós fizemos é que se eu aplicar 2 toneladas por hectare por ano, que é mais ou menos o manejo que está sendo feito atualmente, nós vamos aumentar em 1 centímetro a cada 50 ou 100 anos. E isso significa 10 vezes mais que o processo natural, que demora em torno de 1000 anos para aumentar 1 centímetro. Então, na realidade, nós estamos contribuindo para a formação de solos, no sentido real mesmo, físico. E finalmente, né, esse tipo de manejo, usando fontes regionais e locais, e o manejo também da forma de você fazer agricultura, que compõe hoje o que a gente chama de Revolução Verde, Sempre Verde, especialmente a Revolução Sempre Verde, é aumentar a qualidade do solo, o que chama de saúde do solo. Se eu aumento a saúde do solo, eu melhoro a saúde da vida, não só humana, como de todos os seres vivos envolvidos no processo de produção. Tanto a parte microbiológica, as plantas, a água, então todos os serviços ecossistêmicos, quando eu faço um manejo em que eu utilizo menos defensivos, utilizo menor quantidade de fontes muito solúveis em água, e uso mais fontes locais e regionais, eu vou melhorar a qualidade do solo. E com isso, eu vou melhorar a qualidade da vida como um todo. A qualidade do alimento vai aumentar. Então é isso. A partir de amanhã nós vamos falar sobre formação e onde está, como está, dos agrominerais de uma forma geral. Aí tem uma pergunta aqui, né, que eu vi aqui no chat. Variabilidade das plantas e organismos facilita diretamente o consumo. Isso aí é um dos conceitos mais importantes que estão sendo usados hoje. Os sistemas, eles estão ficando cada vez mais sistemas integrados. Os sistemas... Tá bom, Alexandra? A gente está à disposição. Os sistemas de produção, viu, Nilza? Os sistemas de produção estão ficando cada vez mais integrados e sempre com algum tipo de cobertura verde, mesmo que ela não seja comercial. Você quer conservar o solo, então o pessoal usa o que eles chamam de plantas de cobertura. Então, nessa agricultura sempre verde, né, você tem uma etapa do ano que você vai usar uma planta de cobertura, que o objetivo final é só aumentar a qualidade do solo. Não tem um objetivo comercial direto. Ele é comercial, mas de forma indireta. Quando você melhora a qualidade do solo, você melhora depois a produtividade. Exatamente. Essa cover crop exatamente. São plantas de cobertura, né? São plantas de cobertura, cover crop. Então, o que acontece? Você falou de diversidade. Se eu faço um sistema que eu tenho a parte, por exemplo, vamos dar o exemplo, eu produzo soja e milho, né? Soja na safra, na safrinha eu planto milho. Vou dar como exemplo, uma coisa bastante comum no Brasil. Então, muitas vezes, existe um sistema, que é um sistema de muito sucesso. Você planta soja, colhe a soja, planta o milho junto com a braquiária. E aí, o que acontece? A braquiária cresce, o milho cresce, a braquiária cresce depois do milho. Você colhe o milho e depois já tem a braquiária já coberta, já cobrindo o solo. E essa braquiária ela fica verde o ano todo.
Esse é um sistema que chama sistema lavoura-pecuária, porque essa pastagem ela poderá você colocar gado para pastejar essa braquiária. Aí o que acontece? No final, você desseca a braquiária e já entra com a cultura que, novamente, pode ser, por exemplo, a soja ou uma outra cultura, se você tiver num sistema de rotação. Esse é uma forma que dá muito certo, viu, Nilza? Dá muito certo fazer isso, mas o pessoal está diversificando. Se você olhar hoje o pessoal que está usando isso de forma mais intensiva, essas plantas de cobertura, estão se usando muitas espécies simultaneamente. Você tá colocando planta de cobertura, 4, 5, às vezes mais espécies de uma única vez. O que diversifica, quanto mais diversifica, mais eficiente fica o seu sistema. Você melhora a eficiência de uso dos nutrientes, não só dos que você está aplicando, mas dos nutrientes que que tem no próprio solo. Então, existe o pessoal da Universidade Federal do Paraná tem um exemplo de pesquisa muito bonito que chama NITA, né, que são Núcleo Integrado de Produção Agrícola, né, que é agrícola e pecuária, a professora Claudete, que uma das coordenadoras, e eles estão fazendo o plantio, porque qual é um dos problemas que tem quando você faz esse tipo de rotação? Você tem que usar muito herbicida para você matar a planta de cobertura e plantar sobre a palha, plantar a cultura comercial sua, né? Mas que vai dar maior rendimento para você. Eles estão plantando, fazendo um plantio direto na planta verde, viva, o que é algo revolucionário, né? Você não vai precisar usar herbicida para fazer esse tipo de controle. Então, é uma das coisas que está evoluindo. A gente tem condição, hoje, cada vez mais, de gerar um sistema, ele é bastante complexo, porque você tem... o processo não acaba, né? Ele quando está terminando um, já está começando o outro, e o teu solo vai estar coberto por plantas ativas durante todo o ano. Esse é o objetivo final de desenvolvimento da agricultura sempre verde. Éder, tem mais uma pergunta aqui que passou em branco, que Sim? é de 1 a 10 anos seria o tempo necessário para que o solo absorvesse totalmente o pó de rocha? A partir de quanto tempo pode ser deixado de utilizar os fertilizantes industriais? Não, na realidade a gente não pode calcular dessa forma, né? E outra coisa, a gente não tem essa informação. Nós precisamos de pesquisa para ter essa informação de forma precisa. O que acontece? Não quer dizer que uma coisa que é importante, não quer dizer que a gente vai substituir, pelo menos inicialmente, nós não vamos substituir os fertilizantes solúveis. Não vamos fazer isso. Qual é a gente tem que, nós podemos até ter uma substituição daqui a um tempo, né? Mas o mais importante é a gente aumentar a eficiência de uso de nutrientes. Não é parar de usar o fertilizante solúvel. A gente vai diminuir a quantidade de fertilizante solúvel que está utilizando e a gente vai progressivamente aumentando o uso dessas fontes de baixa solubilidade. A sua pergunta ela está ligada à questão do efeito residual. O que é o efeito residual? Você aplica um ano e ele vai ter efeitos vários anos subsequentes. Então, a pergunta que você tem é o seguinte: quanto tempo demora esse efeito residual? Nós não temos essa pergunta, mas o que eu vou falar do ponto de vista do que acontece na prática, né? O que o agricultor está fazendo? Ele aplica, eu vou colocar uma dosagem média, a primeira vez que ele aplica lá algo em torno de 5 toneladas por hectare, algo assim.
aplica essa quantidade e aí ele vai ter um efeito residual por pelo menos 2 anos. Ele fica até 3 anos, tem gente que fica até 5 anos, porque depende do como é que é o solo, né? Como é que é o solo ali onde está se praticando aquela agricultura. Outra questão importante é como o quanto de nutrientes que tem no solo. Então, tudo isso aí é importante. Mas, geralmente, é feito assim. O pessoal aplica 5 toneladas por hectare, ou 4, ou 6. Tem gente que aplica até mais. E aí, espera esse efeito residual, 2 ou 3 anos. Na realidade, não consome todos os minerais que você aplicou, mas boa parte daqueles mais reativos eles já são consumidos nesse tempo, na realidade, transformados em outros minerais, né? Liberando nutrientes. E aí, o que acontece? O agricultor começa a aplicar. Ele tem 2 formas de manejar a partir dessa primeira dosagem. Ele aplica uma dosagem pequena, por exemplo, 1 a 2 toneladas, e aplica todo ano. Faz esse manejo. Ou aplica novamente 5 toneladas e espera mais um tempo para reaplicar. Então, esses ciclos de aplicar, ver o efeito residual e aplicar de novo, a gente não tem essa informação, porque a gente não tem pesquisa de longo prazo no campo para estudar esses efeitos residuais. A gente já viu efeito residual até 3 ciclos em casa de vegetação, são experimentos feitos em vasos, mas o problema é que não representa o que acontece na realidade lá no campo. A gente precisa de muito trabalho de campo para a gente poder responder essa pergunta. Mas o que a gente sabe é que tem efeito residual, e esse efeito residual ele é muito importante para o custo de produção, né? Imagina, você aplica uma vez e você demora um tempo para aplicar novamente. E sempre tem que monitorar como é que está o nível de nutriente daquele solo. A gente não pode deixar passar muito tempo, por quê? Porque a gente vai ter, necessariamente, nós vamos ter que aplicar, por exemplo, pelo menos uma dose de uma fonte solúvel, mesmo que seja menor, para não ficar com o nível do nutriente muito baixo. Então, a gente vai diminuir muito, é isso que está acontecendo na prática. O que o agricultor está vendo, né? Ele está diminuindo a quantidade de adubo que está aplicando. Então, essa que é o grande efeito importante para os agricultores, né? É a questão da diminuição de uso de outras fontes, de diminuição de custo, porque esse é o principal reflexo que o agricultor está enxergando no curto prazo. E no longo prazo, a gente já tem alguns agricultores que têm 10 anos de aplicação, e é um caso de sucesso, né? A gente tem na cultura da cana, no interior de São Paulo, que tem 25 anos de manejo desse tipo, aquele grupo usina São Francisco, que é de açúcar, de produção o principal produtor de açúcar orgânico do planeta, né? Que fica no interior de São Paulo, e eles fazem o manejo de uso de rochagem tem pelo menos 25 anos. E eles hoje têm uma sustentabilidade, eles aplicam dosagens pequenas para manter e praticamente não tem necessidade de aplicar mais fontes solúveis por causa da reciclagem que eles fazem com o vinhoto e com o uso das rochas, né? Próxima pergunta. O da News ali você já respondeu, né? Já. Eu fiquei com uma dúvida, assim. Teria algum problema aplicar ele no meio do solo?
o remineralizador no meio do solo e não na superfície? Então, como eu estava comentando, é aquela questão de incorporar, né? Você vai aplicar, porque existe uma forma de você mexer no solo, que é usando o escarificador. Você usa uma haste, né? Que você enterra no solo e arrasta. E aí você mexe no solo. Aí é uma forma, existe inclusive equipamentos para você injetar. O pessoal já usa para aplicar calcário. E tem gente, eu nunca vi nenhum experimento de testar aplicar no meio do solo. É uma forma de você fazer isso, mas tem um custo alto, né? Porque o custo energético para você fazer esse tipo de aplicação é muito elevado. Quando você faz na superfície, é o custo mais baixo possível de aplicação. Você aplica uma vez e ele fica, como falei, né? Ou aplica pequenas doses ou doses que você vai ter efeitos residuais. Então, não tem nenhum problema. A única questão é a questão do custo, né? E se você vai mexer ou não com o solo. Porque se o solo estiver bem fisicamente, ele não tiver problema de compactação, não ter nenhum impedimento físico para as raízes se desenvolverem, porque isso é um dos problemas bem sérios, né, na agricultura. Você tem compactação, você vai ter problema de desenvolvimento das raízes, aí você fica com uma cultura muito frágil, inclusive ela é muito suscetível a pragas e doenças, quando você tem esse problema físico. E os problemas físicos, muitas vezes, estão relacionados com problemas de funcionamento biológico do solo. O solo precisa ter uma boa aeração, precisa ter condutividade do ar, né, no interior do solo, e condutividade da água. Isso é essencial para o funcionamento biológico do solo. Então, quando você tem um bom funcionamento físico do solo, não é ideal você mexer no solo. Não é bom você mexer no solo. É ideal você deixar do jeito que ele está. E você vai aplicando na superfície e isso vai oferecer os efeitos positivos da rochagem apenas aplicando em superfície, sem causar nenhum tipo de problema. Agora, eu já vi testes do pessoal aplicando na linha do plantio, bem na linha do plantio. O pessoal não viu muito efeito, né? O pessoal da cana, eles fazem aplicação de adubo na linha do plantio, porque a cana, quando faz a cana planta, ele é muito agressivo com o solo, ele faz um sulco muito profundo, né? Então, eu já vi aplicação, nesse caso da cana, o pessoal aplicar o adubo, o adubo, não só o adubo, mas o pó de rocha, o remineralizador ou fertilizante natural, no suco do plantio. E isso tem dado efeitos positivos muito bons. Mas eles também têm aplicado em área total. Entendeu? E tem dado efeito muito bom. A cultura da cana é uma das que está dando efeito mais interessante, sabe? Em relação à parte agronômica. Tem dado respostas surpreendentes, né? Deixa eu só um pouquinho aqui, deixa eu pegar uma água. Tem uma tese de doutorado feita na Unesp de Botucatu, a Unesp de Botucatu chama Miriam Tarumoto. Ela foi orientada pelo professor Carlos Cruciol, da Unesp de Botucatu, e eles estudaram essa questão do pó de basalto na cultura da cana. E eles, exatamente naqueles solos que têm menor potencial produtivo, são solos arenosos, né, com pouca fração argila, muito pobres em nutrientes. Quando se colocou o pó de basalto, numa dosagem de 3 toneladas por hectare, eles tiveram um aumento de até 30% na produção de açúcar. Algo impressionante, não é? Você não consegue explicar isso somente com nutriente, né? O nutriente que está no basalto não explica esse aumento da produtividade, né? Quando comparada com
com manejo convencional de fertilidade, né? Então, essa é uma questão está ligada àquilo que eu comentei, né? Você fornece nutriente, você gera CTC mineral e você aumenta a superfície específica para aumentar a atividade biológica especialmente da associação de micro-organismos benéficos para a planta, né? Aqui a Fernanda tem uma nova pergunta aqui, a Fernanda Ferretti, ela falando aqui que o Brasil tem vários depósitos de fosforito, é isso mesmo, né? E que ele pode ser usado diretamente no solo na forma de rochagem, né? Na forma de fosfatagem a partir de pó desses fosforitos. E aí, o que é interessante, né? Isso aí é uma questão muito boa que a Fernanda está fazendo, né? Pode ser usado, especialmente os fosforitos de origem sedimentar, quer dizer, esses fosfatos de origem sedimentar, eles têm muito carbonato apatita, né? Tem fosfatos que são fosfatos de baixa cristalinidade. Esses fosfatos, eles podem ser disponibilizados sem precisar passar por processos industriais de acidulação. No Brasil, inclusive, a acidulação, parte da explicação da fixação do fósforo que foi aplicado na forma de fosfatos acidulados, ele tá ligado a essa acidulação. O pH dos fosfatos acidulados é muito baixo. E aí, quanto mais ácido for o material, o produto, né, o fosfato, mais rapidamente ele é fixado nas superfícies de cargas positivas dos solos, desses solos de clima tropical. Então, não e ele fica fixado fortemente, boa parte desse fósforo. Então, e demora para ser liberado. O pessoal estudou aí essa questão da reciclagem do fósforo aplicado, ele demora até 20 anos para voltar, aquilo que se aplicou, voltar a ser aproveitado. Então, por exemplo, os fosfatos de origem ígnea, que são especialmente os carbonatitos, aí os carbonatitos já têm hidroxiapatita, são os apatitas mais resistentes ao intemperismo. Então, eles podem ser utilizados. A gente conhece agricultor que utilizou concentrado de fosfato de araxá antes sem passar por processo de acidulação, e hoje são ambientes, até hoje, são ambientes, depois de 30 anos que ele aplicou, até hoje são ambientes que produzem mais, onde ele aplicou o fosfato natural. E por quê? Porque a questão é o seguinte, o fosfato, você pegar esses fosfatos naturais, eles todos são alcalinos. A superfície do fosfato é alcalina. Então, o que acontece? Ele tá num pH geralmente acima ou igual ao ponto de carga zero dos minerais que tem carga positiva. Quer ver? Eu vou mostrar isso aqui. Isso aqui é um conceito interessante que para a gente entender, sabe? Vou mostrar aqui para vocês. Espera aí, só um pouquinho. Vou achar aqui aquela coisa das cargas. Olha isso aqui, ó. Exatamente esse aqui. Então, ó, vocês lembram desse... Tá certinho agora? Não apareceu sua tela. Não apareceu? Ah, não, desculpa. Eu que estava sem ver. Agora tá certo agora? Agora tá. Tá, beleza. Então, olha aqui o que é interessante, né? Nos solos tropicais, os minerais principais formadores, tem outros minerais, mas esses são os principais, né? Formadores de solos tropicais.
olha, esse aqui é o ponto de carga zero. O ponto de carga zero é um pH, né? É um pH onde a superfície do mineral tem carga zero, nem positiva nem negativa. Então, vocês estão vendo que são alcalinos? Eles são alcalinos. Significa que se eu colocar num pH igual ou superior a esse, não vai ter fixação do fósforo. Então, se o fosfato for natural, você vai ver lá o pH de uma apatita, ou de um fosfato natural, você vai ver que o pH é alto. É desse pH para cima. Então, o que vai acontecer? Esse fosfato ele vai ter ele não vai ser solúvel em água, mas ele não vai fixar na superfície desses minerais, entendeu? Então, se a planta demanda do fosfato, a partir dessa associação da planta com as raízes das plantas com os micro-organismos, ele vai conseguir aproveitar esse fosfato, entendeu? E não vai ficar fixado no solo. Não vai ocorrer fixação do fosfato no solo. Ele vai ficar lá no solo enquanto a planta tiver demanda. Ele vai ter uma disponibilidade menor, mas ele vai ser aproveitado diretamente sem ser fixado no solo. Quando eu coloco o fosfato acidulado, ele tem pH bem baixo, bem ácido. E aí o que acontece? Ele fica na condição ele fica muito solúvel em água, mas fica fácil de se associar à superfície de carga positiva. Então, esse é o problema que a gente tem quando a gente utiliza fontes aciduladas. Elas não são adequadas para clima tropical. E foi isso que causou essa grande ineficiência do uso do fósforo. O fósforo, a gente tem metade do fósforo que a gente aplicou ainda está no solo nos últimos 50 anos. É por causa dessa questão do fosfato acidulado. Nesse caso, a gente sugere a aplicação do fosfato natural. E de preferência que seja de fosfato de origem sedimentar. E diminuir a necessidade de uso desse fosfato de origem ígnea, né? Que inclusive já está perto do final da sua existência, né? Dos principais depósitos brasileiros de carbonatito, eles já estão na rocha fresca, né? Já não está mais no material intemperizado, que é no saprólito, né? Tanto os dois principais, Araxá e Catalão, os depósitos saíram do saprólito e estão já na rocha fresca. Então, são minas que não vão durar muito, né? Essa pergunta que a Fernanda fez é verdade. A gente e não precisaria, imagina, se a gente usar esse fósforo que está lá no solo, né? Existe um produto que é um produto biológico, são 2 micro-organismos que são aplicados inoculando na semente, junto com os outros inoculantes de micro-organismos fixadores de nitrogênio. Você inocula junto com a semente ou aplica logo que você semeia o campo. São micro-organismos que ajudam a solubilizar esse fósforo que está preso lá no solo. Então, a gente tem uma mina de 42 bilhões de dólares, né, para ser aproveitada desse fósforo que está lá no solo. E a gente tem que usar esse fósforo, senão a gente perde ele por erosão também, né? Não podemos deixar esse fósforo lá, porque é um investimento muito grande que não foi só o agricultor que fez, porque tem financiamento. Então, na realidade, a sociedade, né? A sociedade fez um investimento muito grande nesse fósforo que nós não só estamos produzindo, como importamos, né? Isso mesmo. Éder, essa parte de acidulação, eu estava vendo que eles estão testando com ácidos orgânicos a produção também, não só isso sim,
se encaixaria o remineralizador com processamento só do ácido orgânico, continua sendo orgânico? Ou ele já tem um... Não, ele continua sendo orgânico. Na definição de remineralizador, ele não pode ser mais remineralizador, né? Porque ele passou por um processo diferente do processo de cominuição, porque a definição do remineralizador é o seguinte: o único processo de beneficiamento, ele pode ter concentração física, ele pode ter moagem, britagem, pode ter ativação mecânica, mas não pode ter nenhum processo nem químico, nem térmico, nem bioquímico, entendeu? Sim, Mas sim. o pessoal, isso que você está falando, o pessoal tem feito muito o processo de compostagem na fazenda. Então, como é que faz? Você pega lá a rocha, a fonte que te interessa, que tem lá o nutriente de solubilidade baixa, pode ser um basalto, pode ser um fosfato, pode ser uma fonte de potássio, porque tem fontes de potássio de baixa solubilidade, mas teores relativamente elevados. Aí você coloca lá no processo de compostagem na própria fazenda. Aí você mistura o resíduo orgânico que você obtém ou da própria fazenda, ou você compra um resíduo orgânico, por exemplo, a cama de frango, a cama de gado, um resíduo de suínos, um resíduo de abate de animais, né? Alguma coisa que é de resíduo orgânico, e você vai colocar na sua fazenda e fazer as leiras de compostagem, e aí você pode misturar na leira de compostagem os pós de rocha. E aí você enriquece o composto com os minerais. E isso é interessante. O que é solo, né? O solo, ele é uma interação entre, entre os minerais e a parte biológica do solo. Quando você faz a compostagem, você acelera o processo de formação de solo. Então, o pessoal tem descoberto, na prática, que compostagem, você pode colocar, inclusive, excesso de pó de rocha. Não tem nenhum tipo de problema. Você vai gerar um composto, mesmo que ele seja pobre em matéria orgânica, mas ele vai ter um material, o pó de rocha vai estar transformado, ele vai ajudar a transformar o pó de rocha mais rapidamente e estabilizar os nutrientes, porque você não lixivia, você faz a compostagem, você não lixivia nutriente, né? Quando faz a compostagem, usa esses pós de rochas silicáticas, o que promove? Usar gesso também, você diminui a perda de nitrogênio por volatilização. Não sei se alguém conhece, já viu a, a compostagem, né? Ou melhor, um local, numa granja de produção de aves, ou num confinamento de gado, né? Ou de suínos, o cheiro é muito forte. Por que o cheiro é forte? São gases que são produzidos nesses ambientes que são ricos em nitrogênio. Então, o que acontece? Esses compostos são muito mal cheirosos. Quando você coloca pó de rocha, gesso, até em quantidades elevadas, aí o que acontece? Você vai reter esses compostos de nitrogênio, você não deixa ir embora. E, ao mesmo tempo, diminui o mau cheiro. Outra coisa importante, quando você coloca na cama de gado, você diminui o ciclo da mosca, porque um dos problemas de confinamento de gado o problema da mosca. Então, a mosca se desenvolve no resíduo ali do estrume e ela cria vários ciclos e isso causa o animal ele fica incomodado, inclusive ele não engorda como deveria, porque ele tem uma infestação de mosca. E o mau cheiro também causa problemas também para o gado, assim como causa também para as aves. Quando você usa o pó de rocha nessas camas, você retém esses nutrientes,
Você corta o ciclo da mosca, praticamente você desaparece com a mosca, tira o cheiro e você guarda mais nutrientes. Então, a associação de minerais com os resíduos orgânicos é um mecanismo muito eficiente para você aumentar, melhorar esses materiais depois de compostados. Eles vão ser materiais mais ricos em nutrientes, com associação de micro-organismos de melhor qualidade, e eles vão ser mais estáveis do ponto de vista biológico, químico e mineralógico. Chegou mais uma pergunta da Fernanda. Eu vi aqui. Olha, o que acontece é o seguinte: na realidade, ele não dissolve, os micro-organismos, eles não dissolvem completamente os minerais. Não dissolve. O que acontece? Os micro-organismos, como eu mostrei na minha apresentação de manhã, a gente viu lá perto onde tem o fungo, a hifa de fungo, ali tem uma dissolução total do mineral. É uma dissolução que a gente chama de dissolução congruente, né? Então, todo o mineral é dissolvido. Ali forma uma dissolução completa. Mas conforme vai se distanciando da raiz ou do micro-organismo, então o que acontece? Parte apenas dos micro-organismos, parte apenas dos minerais são dissolvidos. E aí que tem a questão de formação de novas fases minerais, né? Então então acontece de forma heterogênea, não acontece de forma homogênea, né? Esse processo de dissolução, você vai ter desde locais onde a dissolução é completa até locais onde a dissolução é parcial e até locais onde não ocorre reação. Então, o que acontece? Você vai ter você vai solubilizar ele completamente, inclusive o próprio alumínio, e aí ele vai começar a gerar fases de baixa cristalinidade e fases também cristalinas secundárias pelo processo de intemperismo. Então, a gente fez um estudo bem profundo com o trabalho da Louise Krau, da tese dela, que eu mostrei na apresentação, sobre geração de CTC, que é o biointemperismo da biotita numa escala muito rápida. Foi acumulado o tempo, foi menos de um ano, né? E a gente forma CTC de forma contínua, né? Então, a questão é o seguinte: você tem que ter o mineral, quanto mais primário ele for, ele vai ter vão ter reações com tipos de micro-organismos diferentes. Se você já aplica, por exemplo, se você pegar existem produtos já registrados que são saprólitos. Então, existe um produto que é saprólito de uma rocha ultramáfica alcalina, que é um camafugito, lá de Minas. Ele não é a rocha fresca, é que nem um carbonatito. O carbonatito, originalmente, ele tem o depósito principal foi formado no saprólito, onde você tem aquela mistura dos minerais da flogopita, originalmente era flogopita, misturado com fosfato e com carbonato. O carbonato ele é primeiro lixiviado rapidamente, a flogopita é transformada primeiro em vermiculita e depois em caulinita. Então, agora a apatita não, a apatita fica residual. Então, nesses saprólitos, tanto de Araxá como de Catalão, o depósito principal tinha o quê? Em volta das apatitas, você tinha argilo minerais, especialmente caulinitas.
e que foi fácil você fazer a concentração dos fosfatos. Hoje já acabou tudo isso aí, o pessoal está na rocha fresca, né? Então, quando você tem um saprólito pouco desenvolvido, você vai ter argilominerais 2:1, especialmente claro, isso depende do material de origem, né? Então, no caso, uma rocha como essa, um carbonatito, que tem uma fase lá que é rica em flogopita, você vai ter uma certa posição do perfil de temperismo que vai estar rico em vermiculita. Então, é um argilo mineral 2:1. Inclusive, o pessoal explora a vermiculita, né? Como substrato de planta. E você tem também no caso, a vermiculita, e você tem a outra situação que eu comentei, que era um saprólito de camafugito, praticamente formado tudo por argilominerais 2:1, uma esmectita. E essa esmectita é rica em potássio, ela guardou potássio do processo de temperismo. A camada de cima é caulinítica, todo o potássio que saiu de lá ficou preso nessa camada rica em argila 2:1. E ali também enriqueceu em fosfato. Então você tem um nível de fosfato mais alto nessa camada de saprólito mais fresco, né, que você tem ainda mineral primário, mas boa parte da matriz é argilo mineral 2:1. Então, quando você aplica no solo esses minerais que ainda liberam nutrientes, como é o caso dessas argilas 2:1, libera potássio, mas tem a CTC, né? Então, a CTC ligada a isso, a capacidade de retenção de água e de capacidade de troca de cátions elevada desses materiais, melhoram o solo. A parte biológica do solo aumenta. Então, voltando aqui para a sua pergunta, as apatitas secundárias, o problema das apatitas secundárias é que a solubilidade delas, mesmo com atividade biológica elevada, elas é muito baixa, né? Que são os fosfatos de alumínio e fosfatos de ferro. Então, para você, o que o pessoal desenvolveu, né? O pessoal desenvolveu um processo de beneficiamento térmico para tratar esses fosfatos, especialmente os fosfatos de alumínio hidratados. Quando você tira a hidroxila do fosfato hidratado de alumínio, você amorfiza a estrutura do fosfato e aí ele fica disponível. Agora, os fosfatos de alumínio desidratados, né, sem água, e os fosfatos de ferro, eles são muito resistentes ao intemperismo. Acontece exatamente o contrário. Não dá. Você poderia aumentar a eficiência disso se você usar um processo biológico, né? Assim como o pessoal está usando o processo biológico para tirar esse fósforo que está preso no solo. Então, é possível aumentar a eficiência desse fosfato usando esses processos biológicos. Pode ser, inclusive, industrial. Tá bom, Fernando? Ô, gente, eu queria levantar uma coisa aqui para vocês. Ó, eu queria combinar com vocês que vocês façam um trabalho. Eu vou mandar aqui, para o grupo e também para o grupo do WhatsApp, tá? Vou mandar aqui para vocês. Se quiserem fazer pergunta, podem fazer, tá? Não tem nenhum problema. Eu só vou mandar para vocês. Se quiserem fazer uma pergunta, podem fazer. Doutor? Eu vou mandar aqui. Não, podem continuar fazendo as perguntas, viu? Não tem nenhum problema. Pode ser. Não tem nenhum problema. Isso aqui, gente, é o link
é o link para vocês baixarem a bibliografia básica, tá? Eu vou mandar também no grupo de WhatsApp. Podem fazer novas perguntas. Olá, Éder, boa tarde. Tudo bem? Tudo bom, Bruno? Tudo bem? A gente estuda aqui na UFPR, a gente trabalha, na verdade, há um bom tempo, uns 3 anos já, com depósitos do Grupo Itararé, né? Eu fiquei um pouco interessado porque você falou muito na parte da manhã digamos, da remineralização a partir de depósitos glaciais, na porção, principalmente na América do Norte e tal, né? Isso. Eu fiquei pensando, será que não seria possível que... A gente tem várias faces, né, que a gente descreve no Grupo Tararé, em Santa Catarina, aqui no Paraná, que a gente interpreta alguns desses depósitos como tiritos, né? A gente sabe que tem outros depósitos mais glacio-marinhos, coisas assim. Né? Então eu fiquei com uma curiosidade na minha cabeça, né? Eu estava conversando com o Júlio aqui também sobre isso, e a gente ficou se perguntando assim, será que... porque você falou muito sobre rochas ígneas, metamórficas, né? Será que essas rochas sedimentares, com essa origem glacial para essas faces, não poderiam também ter um potencial como remineralizadores, né? Será que seria uma hipótese testável, né? Ou você acha que seria uma hipótese, tipo, meio que inútil, assim, a gente testar? Porque a gente sabe que tem uma alta diagênese, né? São rochas sedimentares que sofreram muita diagênese, né? Então, não sei se isso afetou a estabilidade dos minerais, né? Mas você acha que isso seria uma hipótese testável ou você acha que seria descartável? Não, tem várias rochas sedimentares que são ou com um metamorfismo muito baixo, né? A gente tem siltitos, por exemplo, siltitos glauconíticos, né? Os siltitos glauconíticos que você tem minerais como glauconita, como principal mineral fornecedor de potássio. E você tem outros minerais de argila, você tem as ardósias, que praticamente os minerais líticos, né, eles estão ainda preservados, né? Esses minerais eles têm uma elevada CTC, elevada superfície específica, e eles são daquele tipo. Uma coisa para você verificar se eles teriam utilidade antes de você fazer medida qualquer, se você expõe a rocha no ambiente externo, ela começa a se desmanchar sozinha, porque como ele expande e contrai, por ser minerais expansivos, então geralmente ele começa a se desmanchar, a rocha começa a se desmanchar sozinha, justamente por causa desse processo de expansão e contração em função da umidade. Então, quando acontece isso, você está com minerais expansivos, que são argilominerais 2:1, e que são muito úteis, especialmente quando você aplica em solos que têm textura mais arenosa. Você vai melhorar esses solos de textura mais arenosa, especialmente esses solos, né? Então, eles podem ser usados como remineralizadores. Tem vários tipos de rocha. Essas rochas que você está falando são rochas muito interessantes, porque eles tendem a ter uma assembleia mineralógica bastante diversificada e tem soma de bases e uma mineralogia bastante interessante para usar como remineralizador, né? Então, rochas sedimentares, como folheiros, siltitos, podem ser muito úteis para usar na agricultura. Existe também rochas como que são as margas, né, que tem mistura da parte carbonática junto com a parte lítica, né, com depósitos que tem argilominerais junto com carbonatos. Esses geralmente são muito interessantes. Você tem o grupo Irati, por exemplo, né? O grupo Irati tem aqueles folheiros carbonosos
E quando eles estão intercalados com os carbonatos, você gera um material que é praticamente assim, um pouco mais da metade é formado por silicatos e um pouco menos da metade é formado por carbonatos. Esses são materiais muito especiais, né? Fornecem cálcio, magnésio, enxofre, tem CTC elevada, tem micro-organismos na rocha que são eficientes, já foi demonstrado isso pela Embrapa Clima Temperado. Então, ela é uma ideia, sim, essas rochas de origem glacial, né, como é o do grupo Itararé, e tem várias outras, né, que tem potencial, sim, para usar na agricultura, como remineralizador. Obrigado pela resposta. Inclusive, essa característica que você falou dessas rochas expansivas, né, delas se desagregarem muito fácil, isso em algumas pedreiras de diamictito lá na Lapa, por exemplo, que é um município que eu visitei bastante. Lá a gente tem várias desses diamictitos com matriz bastante lamosa, né? E eles realmente, quando você, até pouco tempo depois de fazer, o pessoal usa mais para pavimentação de estrada rural mesmo, né? Sim. Mas depois de você fazer a detonação da pedreira, geralmente em pouco tempo ele já, lá é um problema isso, né? E como você desmancha, como a rocha é muito friável, sempre tem que estar repavimentando a estrada de tempo em tempo, porque aquela rocha realmente não é muito boa, mas talvez seja útil para outros aspectos, né? Como você Ela é mostrou. muito útil para a agricultura. Essa aí são as melhores, porque você já está entregando CTC, entendeu? Entendi. Buscar aquele solo. Quanto mais arenoso for o solo, melhor mais efeito vai ter, né? Essas fontes. Uhum. Então, Tyler, muito obrigado, viu? Que isso, Bruno. A Fernanda fez uma outra pergunta aqui, que também é muito importante. Olha aqui, ó. Em relação a exaurir os depósitos de fosfato, eu vi no relatório da USGS que tinha muitas reservas de fosfato no mundo. Tudo bem que entre uma reserva e uma lavra há um longo caminho a percorrer. Mas o que está sendo levado em consideração nessa questão de exaurir os depósitos existentes, sendo que há um potencial em todo mundo? É uma excelente pergunta. Eu vou fazer uma pergunta, então, para vocês. Vocês acham que nós vamos aproveitar todo o petróleo que tem nos depósitos? Ou nós vamos parar de consumir o petróleo antes disso? Ô, Fernanda, você que fez a pergunta aí, o que você acha? A Valdieri fez uma resposta, vai parar antes. Por quê? Por que vai parar antes? Qual é a explicação? Porque, gente, tem uma questão chamado custo de produção, né? Por exemplo, o petróleo, eu não sou especialista, mas eu sei algumas coisas importantes. Você acha que o ser humano acaba antes? Não, não acaba, não. A gente tem saída. Para esse caso do petróleo, nós vamos ter saídas. Mas, assim, estamos já tendo, né? Mas deixa eu só comentar uma coisa. Tem uma questão de custo de produção. Eu não preciso terminar com o meu depósito para parar de usar. Por quê? Porque a gente tem vários exemplos que você tem a exaustão, não é uma exaustão do produto em si, mas do custo dele, né? Então, por exemplo, essa questão do fosfato, ele cada vez mais eu não tenho os depósitos, os minérios que são mais fáceis de você retirar. Vou dar o exemplo brasileiro, né, dos carbonatitos. Nós tiramos aquele mais fácil que estava no saprólito. O custo de produção para concentrar esse fosfato era muito baixo. É um processo simples de separação do fosfato da matriz que está em volta do fosfato, que é argilosa, né? E fácil de tirar. O que está acontecendo hoje? O pessoal tá explorando a rocha fresca.
Se o depósito fosse de rocha fresca, será que seria viável o depósito de fosfato de Catalão, de Araxá? Possivelmente não, porque o custo de você concentrar o fosfato ia ser bem alto. Então, a gente tem que... o que a gente tem que fazer? A gente tem que entender, né, que tem o custo de produção. Vou falar, até chegar no fosfato, eu vou fazer alguns exemplos aqui. Por exemplo, potássio. Potássio, você tem depósitos enormes de potássio, na forma de sal. O pessoal fez a conta aí, tem 500 anos para começar, né? Já falam em depósitos que, assim, pensando no mundo, pode chegar a 1000 anos, né? Mas aí tem um problema do custo. O que está acontecendo hoje? Os depósitos estão ficando cada vez mais profundos, né? Cada vez mais profundos. Os depósitos de potássio. Então, o que acontece? O custo de produção aumenta. Então, se você pegar uma camada de silvinita, que é cloreto de potássio puro, e fazer uma retirada do minério de forma mecânica, né, com uma lavra convencional, você tem um custo baixo de produção. Mas se você precisar dissolver, como o projeto Carnalita, né, em que você tem uma mistura de sais, você não tem como fazer uma lavra convencional. Você precisa injetar água quente, dissolver o material e retirar por solução. Esse processo é muito mais caro, né, de fazer essa lavra por dissolução, usando água quente. Você gasta mais energia, o custo é mais elevado, depois você tem que separar, depositar em tanques de precipitação, né? A precipitação tem que ser fracionada, então o custo de produção é muito mais alto, né? E aí, outra coisa, os depósitos estão ficando cada vez mais profundos. Então, por exemplo, o petróleo, você tem no início da era do petróleo, se gastava 3 barris de petróleo para produzir 100. Hoje, você gasta mais de 30 barris para produzir 100. Será que começa a ficar inviável, né? O custo ficar muito alto. Então, qualquer bem mineral, ele tem um limite que não é o limite da sua existência como minério, mas o custo de você retirar aquele minério, né? Então, a questão do fósforo, a gente tem que entrar na questão da reciclagem para responder a pergunta que a Fernanda fez. Você tem a reciclagem que você tem que fazer, e existem processos de reciclagem que são bastante eficientes. Você minerar resíduo orgânico para recuperar o fósforo, você deixa de poluir e vira nutriente para voltar para a agricultura, né? A outra questão importante é que tem rochas, e aí eu vou dar o exemplo, né? Você tem rochas com 3% de P2O5, é um remineralizador registrado. Ele tem 3% de P2O5, é um teor muito baixo, mas que ele vai fornecer fósforo. Eu não preciso usar o fosfato convencional. Então, cada vez mais, os sistemas estão usando rochas moídas simplesmente, que é baixo custo de produção, com teores de nutrientes baixos, relativamente baixos, mas que você usa em doses mais elevadas, e aí viabiliza o uso dessas fontes. E você não precisa abrir ou pensar em só fontes de alta concentração de nutrientes. Então, essa é a era que nós estamos entrando, né? Nós estamos entrando para uma era onde você está usando fontes
de nutrientes de teor mais baixo. Mas qual a diferença? Essas fontes são regionais. Elas estão num raio de 200, 300, às vezes 500 quilômetros de raio da mina para a área agrícola. Essa é a grande mudança que nós vamos ter. Essa pergunta da Valdiele aqui é muito importante, viu? Na realidade, esses trabalhos que usam os extratores, para a rocha silicática não funciona. Nós já fizemos uma série de trabalhos em vários grupos e nós não conseguimos relacionar os extratores em laboratório com o que a planta consegue extrair. E outra coisa, cada planta tem um comportamento diferente, especialmente para fonte de baixa solubilidade, né? Especialmente para silicatos. Tem rocha, tem planta que tem uma eficiência de extrair nutriente muito maior do que outras plantas. Então, a gente vai ter dificuldade em mostrar relação dos extratores com a eficiência de uso do nutriente na fonte. Então, a gente vai gastar ainda bastante pesquisa para ver se a gente consegue relacionar essa liberação com a eficiência agronômica. E tem uma explicação para isso também, né? É que se eu pegar a mesma rocha, o mesmo solo, assim, do ponto de vista de características químicas e físicas, a mesma planta, mas o solo, um solo está pobre em micro-organismo, o outro está bem do ponto de vista biológico, o que tem eficiência biológica maior atividade biológica, ele vai ser mais eficiente. Então, depende da atividade biológica do solo. Então, essa parte a resposta não é simples assim. Ela tem a questão da eficiência biológica do solo. Ela é fundamental para a gente entender o comportamento dessas fontes. Éder, posso fazer mais uma pergunta? Claro. Em relação a esses micro-organismos, eu também fiquei com uma dúvida. Porque eu fiquei imaginando uma rocha sendo transformada num solo, daí esses micro-organismos eles vêm de algum lugar. E aí, pelo que entendi, quando tem as plantas, elas incentivam esses micro-organismos a estarem naquele lugar. A minha pergunta é mais ou menos assim, quem veio primeiro, a planta ou o micro-organismo? Uma coisa assim. Então, olha, essa sua questão, ela está ligada à questão da evolução. Lá, lembra que a gente mostrou quem veio primeiro, né? Nesse caso, quem veio primeiro foram os micro-organismos, né? Os micro-organismos, eles vieram primeiro. Eles estão nos ambientes terrestres há muito mais tempo do que as plantas. Então, a gente já tinha placa tectônica, já tinha continente, antes de existir as plantas terrestres, né? A gente só tem planta terrestre com raízes em menos de 400 milhões de anos. Então, os micro-organismos já existiam. E aí o que o pessoal está descobrindo, recentemente, que são comunidades. A gente conseguia reproduzir no máximo 3% dos micro-organismos que tinham no solo, no máximo 3%. O restante todo só vive em comunidade. Você não consegue... Por que você não consegue reproduzir um micro-organismo em laboratório do tipo... uma bactéria do tipo arqueia, né, que são as mais antigas, que vivem no meio das rochas, em grande profundidade, né, inclusive. Por que isso? Porque, na realidade, esse gênero arqueia, ele não vive sozinho.
ele vive com outros micro-organismos, ele gosta de viver, aliás, ele só vive em comunidades, né? A maior parte dos micro-organismos, 95% ou mais, só vive em comunidade. E então, agora vamos lá, vamos voltar para essa questão que você colocou. Quando eu faço a compostagem, eu coloco lá um resíduo orgânico e faço a compostagem, o que vai acontecer? Ele vai passar por todas as etapas, pegar os micro-organismos que são decompositores, aí vai passar para aqueles micro-organismos que têm estratégia R, que são mais rápidos, né? Eles vão pegar aqueles nutrientes mais fáceis de serem absorvidos. Então, esses micro-organismos vão crescer primeiro, são aqueles que se desenvolvem mais rapidamente e são mais agressivos. E aí, o que acontece? Ocorre uma sucessão ecológica da associação dos micro-organismos. E aí começa a ter outros micro-organismos que tendem a se desenvolver a partir do resíduo dos primeiros micro-organismos que se desenvolveram, até chegar ao momento de estabilidade daquela comunidade. E a comunidade, ela termina, assim, quando termina a compostagem, ela passou por aquela fase termofílica, que chama, né? Que aumenta bastante a temperatura do processo de compostagem. E ali ele está digerindo todos aqueles compostos orgânicos e transformando progressivamente em matéria orgânica mais estável. Quando ele gera matéria orgânica mais estável, isso aí já se tiver junto com o pó de rocha, ele vai intemperizar os minerais, vai ajudar na intemperização, vai começar a associar a matéria orgânica com os minerais, formando, inclusive, microagregados, e depois que isso acontece, estabiliza, e aquela matéria orgânica é uma matéria orgânica que é o que o pessoal faz, o chamado de verme composto, quando você usa as minhocas para você digerir o material. Inclusive tem até um artigo muito bacana, que é uma verme compostagem, isso está na lista, viu, que eu mandei para vocês. Uma verme compostagem com pó de rocha. E aí a qualidade do composto é muito, muito superior quando você associa, né, um processo de compostagem, associa a parte orgânica com os minerais. Aí você gera, então, uma matéria orgânica mais estável, os minerais já intemperizados, e aí ele fica estável. Quando você aplica no solo, aí as plantas, aquilo ali vai ter nutriente de fácil absorção para as plantas, vai estimular as substâncias orgânicas do composto, vai estimular as plantas a desenvolver mais raízes. Então, ela cria o conceito que o pessoal lá da Native, né, que produz o açúcar orgânico lá, ele fala que é um ambiente, um conforto biológico, né? Você gera um processo de conforto biológico para as plantas. E esse conforto biológico ele está ligado a essa questão da estabilidade dos compostos que você está colocando. Se você coloca, muita gente usa cama de frango e aplica ela in natura, do jeito que ela veio, sem curtir. Aquilo ali vai ter um custo, né? Porque antes de fornecer nutriente para as plantas, os micro-organismos têm que dar conta, têm que processar aquela matéria orgânica, aqueles nutrientes que estão in natura, ainda não foram processados. Então, o que a gente tem que buscar nós temos que buscar essa questão da estabilidade, gerar materiais que sejam mais estáveis e que isso vai criar o que a gente chama de conforto biológico. Porque um composto biológico, uma matéria orgânica
umificada, ou uma associação organo-mineral, que é a parte orgânica estável, na superfície dos minerais, isso aumenta a qualidade do solo e melhora a relação da planta com o desenvolvimento das suas raízes, né? Então, melhora tudo. Então, esse é um caminho importante para você melhorar a qualidade. Então, a gente tem muito resíduo orgânico, muito mal aproveitado no Brasil, e cada vez mais os agricultores descobriram que essa questão da compostagem feita na própria fazenda, né? É um processo simples, não é só questão de organização, e você ter materiais para você misturar nesse processo de compostagem para melhorar é um processo que vai só aumentar a qualidade, né? Tá bom, Fernanda? Obrigada. Não, é verdade. A pergunta aqui do Gabriel, né? O Gabriel Colares coloca: não, mas as cinzas têm gases que são poluentes, tem gases, mas na realidade, se você olhar todo o ambiente vulcânico até hoje, tudo que está em volta, então você vai lá na Itália, né, onde tem aqueles vulcões, as cidades estão lá do lado dos vulcões, né? A área agrícola estão lá do lado dos vulcões. Por que será que eles estão lá? Né? Porque, na realidade, realmente, você tem gases de enxofre, por exemplo, que são gases tóxicos, né? Mas isso aí é só no momento da erupção. Depois que ele cai no solo, e a gente viu lá o exemplo lá na África, né? Que tem o Serengeti, que tem aquelas áreas de capim extremamente extensas. Quando tem os vulcões aplicam as suas cinzas, né? Como o Odoino Lengai, né? Aplica suas cinzas naquele solo, o que acontece? No início, inclusive as braquiárias, se a gente for olhar o comportamento das braquiárias, que a gente trouxe de lá, né, lá da Tanzânia, né, nós trouxemos essas plantas, essas pastagens africanas, e nós introduzimos, e hoje você tem essas pastagens no Brasil inteiro, né, que são de capins africanos. Vocês podem observar que existe um comportamento natural delas. Quando você queima um capim, ela logo depois que passa a queimada, passam uns dias, ela começa a rebrotar. E por que ela faz isso? Porque ela tem um mecanismo que ela está acostumada, porque ela está do lado dos ambientes vulcânicos. Então, o que acontece com as cinzas? As cinzas vão lá e queimam, né? E matam a parte aérea dos capins. Queima, quando você olha para uma área que foi vulcânica, né, que foi depositada a cinza vulcânica, inclusive ela vem quente, ela é cheia de gases poluentes, como você disse, e ela vai lá e mata tudo, queima tudo e deposita. Só que passa um tempo, ela resfria, né? Aí começa a chuva, aí depois disso ela rebrota. Braquiária vai lá e rebrota. Como é que ela faz isso? Ela tem um mecanismo fisiológico, como ela evoluiu no ambiente vulcânico, como é que essa planta faz? Ela tem umas batatinhas, uns reservatórios que ela tem nas raízes, né? São plantas que têm, se tiver solo espesso, ela vai desenvolver raízes profundas. E ela vai formar reservatórios de nutrientes e reservatórios de água em profundidade. E ela vai só guardando esses nutrientes e essa água. Por quê? Porque quando tiver um evento desse tipo, ou uma queimada provocada, ou uma deposição de cinza vulcânica, o que acontece? Ela não morre, a planta não morre.
só a parte aérea dela que é queimada. A parte das raízes estão vivas ainda, inclusive em grande profundidade. Aí existe um mecanismo até de aguardar, né? A planta até aguarda ter o momento correto para rebrotar. Ela rebrota. Isso a gente vê, a gente faz isso artificialmente queimando, né? Uma área de capim. A gente vê assim, alguns dias depois, o capim rebrotando, né? Então a diferença é que quando eu tenho a cinza vulcânica, eu recupero o meu solo. Quando eu apenas queimo, não, né? Porque eu não recupero o solo. Aliás, eu destruo o solo, né? Quando eu aplico um pó de rocha silicático quente, inicialmente eu causo um desastre grande, mas logo depois ele recomeça o processo. É aquilo que a gente viu lá na Ilhas Reunion, né, que eu mostrei para vocês na apresentação, que ali eu tenho novamente as plantas crescem, as raízes se desenvolvem e começa a acumular matéria orgânica, os minerais novos que são gerados pelo intemperismo dos silicatos que estão ali. Então, é assim que acontece. Esse que é o processo natural. Ele é bastante eficiente. Viu, Gabriel? Éder, eu tô com uma dúvida. Quando o quartzo, por exemplo, que ele praticamente não intemperiza na superfície na nossa escala de tempo, né? Nesses Isso. casos do diametito, por exemplo, ele seria um contaminante ou no pó de rocha? Não, não é um contaminante, mas ele é o que acontece? A gente previu isso na legislação. Nós colocamos como limite o teor de quartzo. Colocamos que no máximo 25% do material pode ser na forma de quartzo, porque das rochas silicáticas, o mineral mais comum que existe, que é mais resistente ao intemperismo, é justamente o quartzo. Então, a gente usa, a gente deixa colocar um limite de teor máximo, né? Então, a gente botou 25% para limitar. Então, a questão não é um contaminante, mas é um mineral inerte. Inerte, né, do ponto de vista agronômico, né? A gente não usa rochas muito ricas em quartzo, porque elas vão ser inertes, elas vão ter muito pouco aproveitamento do ponto de vista agronômico, né? Então, é isso que acontece. Então, assim, tem rochas de origem glacial que podem ser ricas em quartzo, né? Mas a gente tem uma parte das rochas, por exemplo, tem algumas rochas metamórficas, alguns xistos, que são bem ricos em quartzo, alguns gneiss. Então, o pessoal tem feito, inclusive, concentração de minerais para poder aproveitar esses materiais sem precisar colocar muitos minerais inertes. Sim, eu vou incluir na lista, tá? A questão da normativa, viu, Bruno? A normativa, ela tem, eu acho que, deixa eu ver se não tem aqui na lista, eu acho que não, né? Vou olhar aqui, é 2016, não tem. Eu vou colocar aqui na pasta, tá? Pode deixar, é fácil. E amanhã eu vou falar sobre isso. E nós vamos falar sobre a parte de legislação. Ó, eu vou até já colocar agora.
Mas podem fazer perguntas aí, eu estou à disposição. Eu vou passar também as apresentações, tá, gente? Para vocês. Eu vou passar como links, que é mais fácil vocês baixarem. Não, o que é esse? Explica para mim, Lucas. Fala aí para nós, fazendo favor. Eu botei lá as normativas, tá? Instrução normativa 5 e 6 de 2016. Tá? Tá na pasta da bibliografia. E... Ô, Lucas, você podia explicar para nós o que é Korean Natural Farming, por favor? Bom, boa tarde. Eu acredito que aqui no Brasil, pelo menos, ainda é muito pouco conhecido, mas nos países asiáticos, e hoje em dia já no Havaí, principalmente, algumas universidades já vêm trabalhando fortemente com esse sistema. É um sistema que nasceu mais ou menos na década de 70 e, assim, ele visa muito o empoderamento do cultivador, porque além de usar micro-organismos nativos, que envolvem um custo muito baixo, porque eles são multiplicados através de farelos, né, carboidratos. É uma espécie de composto fermentado, que depois essas colônias são aplicadas no solo, e juntamente com esses micro-organismos são utilizados diversas soluções medicinais, probióticas, soluções com enzimas, com hormônios vegetais. É todo um sistema de baixo custo e muito, muito bonito, muito legal. Entendi. Aí Lucas, é isso mesmo. Olha, esse é o caminho, viu? E a gente existe um movimento de agricultores que está fazendo esse processo, mas é um processo que está sendo transicional. É que nem você sair de um sistema convencional e ir para o orgânico. Não estou falando que é isso que está sendo feito, né? Mas o pessoal está produzindo as culturas, inclusive em grande escala, e o pessoal está usando a multiplicação de micro-organismos na fazenda. Quando você vai nas fazendas, atualmente, inclusive grandes fazendas, de milhares de hectares, o pessoal você vai encontrar uma biofábrica nessas fazendas. E essas biofábricas são para produzir micro-organismos para melhorar o solo e para aumentar a eficiência de uso de nutrientes. E também para controlar pragas e doenças. Então, esse é um processo que o Brasil está entrando de cabeça. Os agricultores estão entrando de cabeça. Inclusive, está tendo uma briga muito boa entre a indústria, porque vou contar uma historinha para vocês. Antes disso, eu vou continuar com esse assunto, Lucas. Só vou dizer que eu coloquei aqui no chat, eu coloquei o link da apresentação, tá? Vocês podem estar disponibilizado para vocês. Eu vou colocar também no grupo de WhatsApp, tá? Mas o que eu estava dizendo é que a gente nós estamos, o Brasil está entrando de cabeça. Por quê? Porque tem uma questão. Vocês sabem que a questão dos defensivos, você sabe a origem dos defensivos? Defensivos, a maior parte da tecnologia usada na agricultura, ela veio da guerra. Então, por exemplo, a questão dos dessecadores, dos herbicidas, eles vieram aqueles desfolhantes que foram usados em várias guerras, né? E a questão do controle de pragas e doenças,
você pode olhar até nas propagandas, né? Considera a praga e a doença como sendo um inimigo seu, que você tem que exterminar o inimigo. E aí, o que aconteceu na realidade? Aconteceu o seguinte, em vez de você exterminar o inimigo, você mata vários insetos, animais, micro-organismos que são benéficos para o sistema, e além de matar também a praga que você quer matar, só que você não mata completamente. O que acontece? A praga gera resistência na praga. O que acontece? Você, no início, você mata, vamos supor que você mata 99% da sua praga, mas fica 1%. Esse 1% é o resistente, tem um gene resistente à molécula que foi usada, né? Aí o que acontece? Quando ela conseguir reproduzir esse 1%, ela vai ficar com a população praticamente toda de resistentes. E isso aconteceu muito rapidamente. Isso foi em 30 anos, né? 30 anos de agricultura, usando intensivamente esses insumos. O que aconteceu? Criou resistência. Então, o pessoal fez 7 ciclos de produção de moléculas para fazer controle de pragas e doenças. O que aconteceu? Hoje, esses não são mais eficientes. Você exauriu a tecnologia. Por quê? Porque as pragas e as doenças ficaram resistentes àquelas moléculas. Além dos problemas que essas moléculas causam, que são problemas que são além da própria agricultura, que aí sim, contaminar a água, contaminar... você ter contaminação das pessoas que trabalham com o defensivo. Então, é uma série de problemas que são causados e que você tem quando você usa essas moléculas, você causa, né? Então, na realidade, a indústria descobriu que acabou, né? Essa fase acabou, ela já acabou. Não tem como usar mais esses defensivos para fazer manejo de pragas e doenças. Então, qual é a saída? A única saída é usar usar micro-organismos para fazer controle de pragas e doenças. Então, o negócio é esse. E aí, qual que é a questão? É que a questão é o seguinte, a indústria quer controlar o micro-organismo. Só que o micro-organismo ocorre na própria área sua, natural. E por que eu não posso reproduzir esse micro-organismo lá na minha fazenda e usar ele para fazer isso? Então, existe uma briga. As indústrias estão fazendo um lobby bastante forte para querer controlar os micro-organismos, né? Então, é isso. Essa vai ser uma briga que a agricultura está tomando, né? Está tendo agora, que é um embate entre a indústria, que quer controlar o micro-organismo, não deixar o agricultor ficar independente. A grande chance que nós temos hoje é da gente ter uma agricultura que tem independência de insumos. Essa é uma grande possibilidade, né? Não quer dizer que a gente vai parar de usar outros insumos, mas a gente vai diminuir bastante, né? A gente tem condição de fazer isso. E o que eu mostrei para vocês, até apresentei isso na minha apresentação. Eu vou colocar o site aqui, ó. O site para vocês entrarem. Não, esse aqui é o grupo. É um grupo de agricultores. Eu, como pesquisador, participo dando suporte para eles, né? Para contribuir para o processo. Mas é um movimento. É um movimento
de agricultores, né? E esse movimento é ele que está sendo ponta de lança do processo de mudança da agricultura que está sendo realizada no país.